eu já disse pra você que é melhor não olhar. Mas você voltou pra cá. Então, é por sua conta e risco. Bem-vindo, caro e cara, voluntário e voluntária. Você está em mais um vídeo a respeito de Beatriz Está Viva, da série Desventuras em Série. E se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa saga, você deve voltar e assistir o primeiro vídeo, porque senão você não vai entender nada. Como eu avisei no primeiro vídeo, esse é um canal dedicado a teorias sobre desventuras em série, e em um único aspecto, o fato de Beatriz Baudelaire estar viva, né? Então, evidentemente, vai ter muitos e muitos spoilers, e você já está avisado. Se você não leu os livros e você detesta spoilers, pare de assistir esse vídeo. Na verdade, você não deveria estar assistindo esse vídeo em hipótese alguma. Mas se nesse aspecto, se você já está assistindo o vídeo e não leu os 13 livros, volte, leia os 13 livros, leia Beatriz Lettres, leia o livro Autobiografia Não Autorizada de Lemony Snicket, pelo menos esses, para depois voltar e assistir aqui ano que vem, provavelmente, porque é uma saga bem complexa. Mas vamos para o segundo vídeo dessa série. Beatriz Está Viva. E o tema desse segundo vídeo é cronologia. Cronologia dos eventos de Desventuras em Série. A cronologia. O que isso tem a ver com o fato de Beatriz estar viva? Tem tudo a ver. É a base, é a segunda base dos meus argumentos, da minha teoria. Então, o que quer dizer cronologia? Cronologia é uma palavra que aqui significa a sequência dos eventos em Desventuras em Série. Você deve saber a sequência dos eventos envolvendo os irmãos Baudelaire, mas como você também, se você leu prestando atenção nos livros, Lemony Snicket conta coisas que aconteceram antes dos eventos principais de Desventuras em Série, né? Por exemplo, ele conta eventos que aconteceram quando os irmãos Baudelaire ainda eram crianças, menores do que eles já são, eventos em que quando Sunny não estava nem viva, eventos em que quando Beatriz e Bertrand, né, o esposo, não eram nem casados, e conta eventos que aconteceram paralelos, né, aos acontecimentos principais, né, dos 13 livros envolvendo os irmãos Baudelaire. E também, conforme vocês vão prestar atenção, conta eventos que aconteceram após a história principal de Desventuras em Série. Para você conseguir perceber que Beatriz está viva, você precisa organizar em sua mente esses eventos. E os livros Autobiografia Não Autorizada e Beatriz Lettres são a chave para entendermos a cronologia dos eventos, certo? E os 13 livros principais também nos ajudam bastante. Mas vamos começar com um argumento muito importante envolvendo cronologia, que é o seguinte: Lemony Snicket está escrevendo sobre o passado. Ou seja, os 13 livros principais relatam eventos envolvendo os irmãos Baudelaire, desde o incêndio na casa, né, onde eles moravam, passando lá pela adoção pelo Conde Olaf, depois a adoção pelo tio Monte, a adoção pela tia Josefine, etc, etc. Esses eventos, até eles chegarem lá na ilha, né, no fim do fim, do ponto de vista de Lemony, que está escrevendo a história, esses eventos estão num passado de anos atrás. Isso é muito importante para você perceber que Beatriz está viva. E vamos começar provando isso, que se passaram anos, desde os acontecimentos principais dos 13 livros, até a publicação do primeiro livro de Desventuras em Série, certo? O livro 1, O Mau Começo. Então você pode vir aqui no livro 1 de Desventuras em Série, aqui é o livro 2, livro 1, e logo na introdução do livro, onde Lemony apresenta os personagens, ele faz uma observação importante. Eu, Lemony Snicket, nasci antes de você e provavelmente morrerei antes de você. Nasci numa pequena vila que hoje está submersa, um povoado aparentemente pacato, mas cercado de segredos.
Hoje vivo na cidade. Para escrever essas desventuras dos irmãos Baudelaire, fui obrigado a conhecer a fundo as artimanhas de vilões como o Conde Olaf. Agora note, passei anos no plural, isso quer dizer que foi 2 anos ou mais, segundo a afirmação de Lemony. Então, passei anos mergulhado no mundo do crime, não dos crimes reais, é claro. Minha formação é estritamente teórica. O que nós podemos deduzir dessa afirmação de Lemony? Que ele passou anos procurando saber a respeito do que aconteceu com os órfãos Baudelaire antes de lançar o primeiro livro dos 13, né, O Mau Começo. Mas você, se assistiu ao meu primeiro vídeo, né, você deve pensar assim, mas Jean, você não acabou de dizer no primeiro vídeo que Lemony Renicket... eu falei meu nome verdadeiro? Você não percebeu? Mas Jota, você não percebeu que... Você não acabou de dizer no primeiro livro que Lemony é um narrador não confiável? Como você sabe que isso aí é verdade? Que realmente se passaram anos entre a publicação dos livros e os acontecimentos registrados nele. Como eu disse, a autobiografia não autorizada nos ajuda a entender isso. Então, lá em Autobiografia Não Autorizada, no capítulo 4, certo? Que originalmente o título é Onde estão os trigêmeos Quagmire nesse momento, e foi riscado e apareceu, né, o título novo, Quem é a pessoa mais alta na foto? Né? É uma carta bem interessante, um capítulo bem interessante. Nós encontramos evidências de que realmente se passaram anos entre a publicação, entre os acontecimentos e a publicação do primeiro livro. Quais são as evidências? Bem, a primeira parte do capítulo é uma carta de Lemony Renicket para o pecuário, né? Deve ser o sodalício pecuário onde Lemony nasceu, que servia como um tipo de quartel-general para CSC, né? Era uma das sedes de CSC antes da vila ser completamente destruída. Foi onde Lemony nasceu e ele ficava se correspondendo com esse pecuário, né, os pecuaristas, sobre diversos assuntos, e entre eles está o assunto envolvendo os órfãos Baudelaire. Por que nós dizemos isso? No final da carta de Lemony, note o que o Lemony diz. Um momento, ele diz o seguinte: aqui, lembre-se, vocês são a minha penúltima esperança de que as histórias dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público. Então, Lemony, antes de publicar Desventuras em Série pela sua editora, né, atual, Lemony fez várias tentativas de publicar usando outros métodos. A penúltima dessas tentativas foi usar o sodalício pecuário, né, para poder contar essa história para o grande público. E o que é que essa carta nos informa? Na carta, Lemony está pesquisando sobre os acontecimentos registrados no livro 2 de Desventuras em Série. Então, ele marcou o encontro com o Dr. Sebald. Mas o Dr. Sebald não tinha morrido, né? Que foi... detalhe. Em inglês, né? Dr. Sebald também é Doutora Sebald. Na carta, resposta a essa carta, né? Por assim dizer, nós percebemos que não era Gustav Sebald com quem tinha marcado o encontro, mas sim com Célie Sebald, a irmã do falecido Gustav Sebald. Então, ele escreveu uma carta para os pecuários dizendo que o Dr. Sebald não compareceu ao compromisso. Nesse compromisso, Lemony ia devolver a doutora Sebald, né, a Célie Sebald, os manuscritos da obra Zumbins da Neve. Só que, por algum motivo desconhecido, Célie Sebald não compareceu a esse compromisso e Lemony, né, enviou esse manuscrito para o pecuário, né, o sodalício pecuário, onde ele havia nascido e estava tentando publicar a obra Desventuras em Série. Mas o detalhe importante é que essa pesquisa de Lemony sobre os acontecimentos registrados no livro 2,
né, aconteceu anos depois dos acontecimentos registrados. Evidentemente, ele está pesquisando sobre o passado, sobre o que aconteceu com os órfãos Baudelaire enquanto eles estavam na casa do tio Monte. E ele estava tentando publicar sobre isso e não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele teve que fazer uma última tentativa usando a editora atual e conseguiu finalmente publicar os 13 livros. Agora, na resposta de Sally Sebald, né, a conversa que teve com Lemony Snicket, aqui é a continuação do mesmo capítulo na autobiografia, veja o que Sally disse. Caro Sr. Snicket, folgo em saber que o senhor está vivo e a doutora Orwell está morta. Durante anos suspeitei do contrário e presumi que um de seus irmãos tivesse encarregado dos seus negócios, assim como tomou conta dos de Gustav. Então preste atenção bem a essa frase, né? Esse trecho. A doutora Sally Sebald, após a morte de Gustav Sebald, assumiu os negócios do irmão, que envolviam produzir filmes com códigos secretos. Um dos códigos foi o código Sebald, que o Gustav desenvolveu. E note, ela disse que por anos acreditava que a doutora Orwell estava viva, né, e que Lemony Snicket estava morto. Anos, no plural também, isso é importante. Então, o que aconteceu na Serraria Baixo Astral, que encontrado, né, no livro 5, no livro 4 de Desventuras em Série, os acontecimentos registrados lá haviam acontecido anos antes, porque afinal Sally Sebald desconfiou por anos que a doutora Orwell estava viva, mas como nós sabemos, ela morreu lá na serraria, né, numa luta de espadas com a Sunny Baudelaire, né, uma das cenas mais incríveis dos livros, que infelizmente a série não reproduziu com exatidão. Seria incrível ver Sally lutando dente contra espada lá com a doutora Orwell, mas isso é um capítulo à parte, né? Mas o importante é que se passaram anos sem que livro algum tivesse sido publicado. Entenda que nessa época em que essa carta foi escrita, né, já tinha se passado anos, nenhum livro havia sido publicado, porque Lemony ainda estava tentando publicar com os pecuaristas. Então, de fato, comprovadamente, se passaram anos entre os acontecimentos registrados nos 13 livros e os acontecimentos, né, envolvendo os irmãos Baudelaire. Mas, Jota, como é que isso me ajuda a entender que Beatrice está morta, ou que Beatrice está viva? Bem, isso é importante porque existem cartas secretas em Desventuras em Série. Essas cartas aparentemente foram enviadas para Kit Snicket, mas simplesmente não pode ser verdade. Por que não? Porque Kit já estava morta quando os livros foram publicados. Como não posso ter tanta certeza, Jota? Porque se passou apenas cerca de 2 anos desde o incêndio da mansão Baudelaire até o fim do fim, até o capítulo 14, lá, né, os acontecimentos envolvendo os órfãos Baudelaire, no capítulo 14 do fim, se passaram 2 anos. Sim, e Kit morreu no final do primeiro ano, né, porque eles tiveram que passar mais um ano na ilha, esperando a oportunidade para ir embora. Como nós podemos ter certeza disso? Pelo que Lemony conta na história sobre quando foram os aniversários de Klaus e de Violet. Como você deve lembrar, Klaus comemorou aniversário. Ele começa a história com 12 anos e comemorou aniversário enquanto estava lá na cidade sinistra do escuro. Aqui no capítulo 10, né, do livro 5, do livro 7, olha aqui, lembrando o aniversário de Klaus. Ela entregou o jarro para Sunny e o pão a Klaus, que ficou olhando para o pão por um longo tempo. Então voltou-se para as irmãs e notaram que seus olhos estavam se enchendo de lágrimas. Acabo de me lembrar, disse ele em voz baixa e triste. É o meu aniversário. Hoje faço 13 anos. E Violet completa 15 anos, enquanto está lá no Quequeg, não sei pronunciar direito, né?
lá no livro 11 de Desventuras em Série, né, que é o antepenúltimo livro. Aqui logo na introdução, no capítulo 1, nós vemos Violet, o fenômeno mais velho, estava perto dos 15 anos de idade e muito perto de ser a melhor inventora que o mundo já conheceu. Ela completou 15 anos nessa história. Começou com 14 e completou com 15. Aqui vamos ver a parte que ela comemora o aniversário dela. Aqui, ó. Sunny não se esqueceu, disse Klaus. Ela disse que estava planejando uma surpresa, está lembrada? Vamos voltar à nossa missão na caverna e comemorar o seu aniversário. Violet se deixou afundar no chão e passou a cabeça no capacete de mergulho de sangue. Então Violet completou 15 anos no livro 11 de Desventuras em Série. O livro 12, né, o penúltimo livro, se passa dentro de alguns dias, a história principal. E o livro 13 é que nós temos a chegada lá na ilha, e aí se passa... tem a morte de Kit e Nikt, né, alguns dias depois da chegada na ilha, e depois de um ano eles vão embora, no capítulo 14 do livro 13. Então Kit e Nikt morreu durante o primeiro ano, logo após Violet completar 15 anos de idade. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você lembra das cartas secretas a que eu me referi, que aparentemente haviam sido escritas para Kit e Nikt, e você já entendeu que se passou anos, literalmente, anos no plural, desde os acontecimentos, né, principais da série até a publicação dos livros, você vai perceber facilmente que essas cartas simplesmente não podem ter sido para Kit e Nikt, porque Kit estava morta. Então, você pergunta novamente, mas Jota, como você sabe que Kit realmente morreu? Você não tem que comprovar nos outros livros? Será que não é uma das mentiras que Lemony estava contando? Nós podemos comprovar que Kit e Nikt realmente morreu em um dos livros de Lemony e Nikt, aquele 13 segredos chocantes que você não vai gostar de saber a respeito do Lemony e Nikt. Vamos ver aqui um detalhe. Então, o livro é esse aqui, o livro foi lançado apenas em inglês, no site de Lemony e Nikt, 13 segredos chocantes que você não deveria saber nunca a respeito de Lemony e Nikt, tradução. E aqui, de acordo com o título, o terceiro segredo é o seguinte: Lemony e Nikt tem uma sobrinha que é órfã. Então, isso é uma verdade. Kit e Nikt realmente morreu. Né? Então, podemos deduzir que ela morreu realmente naquela ilha. Antes de morrer, ela teve a filha, né, que os irmãos Baudelaire chamaram de Beatriz, em homenagem à mãe deles. Então, isso é um fato. Kit realmente está morta quando os livros foram publicados. Então, as mensagens secretas que são aparentemente para Kit não podem ser para Kit, só podem ser para outra pessoa. E eu tenho provas de que essa outra pessoa é Beatriz, que está fingindo ser Kit e Nikt. Isso é de explodir a cabeça. Mas eu tenho provas de que Beatrice, enquanto os livros de Desventuras em Série estavam sendo publicados, estava fingindo ser Kit e Nikt. Você vai entender isso e concordar comigo nos outros vídeos. Mas desde já, tenha em mente que essa é a terceira base da minha teoria. Beatrice estava viva enquanto os livros estavam sendo publicados, se passando por Kit e Nikt. Mas para adiantar, vamos ler essas cartas misteriosas, né, que se encontram na obra de Lemony e Nikt. E você vai ver que só pela leitura, tendo tudo isso em mente, você já percebe que tem algo estranho aí. Vamos ler. A primeira mensagem está no capítulo 6, né, do livro O Espetáculo Carnívoro. Aqui, ó, vamos ler essa mensagem no contexto. Existem muitas coisas no mundo que são difíceis de esconder, mas um segredo não é uma delas.
É difícil esconder um avião, por exemplo, que você precisaria encontrar um buraco fundo ou bom, um monte de feno, e depois enfiar o avião lá dentro no declaro da noite. Mas esconder um segredo sobre um avião é fácil, pois você pode escrevê-lo num pedacinho de papel e prendê-lo com fita adesiva debaixo do seu colchão. É difícil esconder uma orquestra sinfônica porque você precisaria alugar uma sala com isolamento acústico e pedir emprestado o maior número de sacos de dormir que pudesse, mas esconder um segredo sobre uma orquestra sinfônica é fácil, pois você pode cochichá-lo para um amigo ou um crítico de arte confiável. E é difícil esconder a si mesmo, porque você às vezes precisa se enfiar no porta-malas do carro ou usar um disfarce, mas esconder um segredo sobre si mesmo é fácil, pois você pode datilografá-lo, note, você pode datilografá-lo no meio de um livro que esteja escrevendo e esperar que caia nas mãos certas. Minha querida irmã, se estiver lendo isso, eu ainda estou vivo e rumando para o norte para tentar encontrá-la. Percebeu aí? Uma mensagem secreta que ele diz que é para a irmã dele. No entanto, quando esse livro foi publicado, Kitty Snicket já estava morta. De acordo com Patrice Letters, Lemony só tem uma irmã carnal. Ele não pode estar mandando essa mensagem para Kitty, porque Kitty está morta, quando o livro foi publicado, anos depois dos eventos registrados, inclusive sobre a própria morte de Kitty. Então, para quem é essa mensagem? Para quem? Não é para Kitty, é para outra pessoa. E eu estou dizendo, é para Beatriz. E você vai entender isso mais tarde, mas é para Beatriz. Veja agora a outra mensagem, agora encontrada no livro Escorregador de Gelo. Então, essa mensagem está escrita no final do capítulo 5 do livro Escorregador de Gelo. E depois de uma narrativa bem chata a respeito de como foi a subida, a escalada dos Baudelaire pelo filme secundário de Chamas, e aí depois dessa narrativa bem chata, Lemony escreveu a mensagem secreta. Minha querida irmã, corro grave risco ao esconder uma carta para você dentro de um livro, mas tenho certeza que até mesmo as pessoas mais melancólicas e lidas do mundo acharam o relato das vidas do Baudelaire ainda mais miserável do que o Bonnefoy. Portanto, esse livro irá ficar nas prateleiras das livrarias totalmente ignorado, aguardando que você o abra e encontre esta mensagem. Como precaução, acrescentei ao livro um aviso de que o resto do capítulo contém uma descrição da miserável escalada dos Baudelaire pelo caminho secundário das chamas. Assim, qualquer um que tenha coragem de ler essa descrição deverá também ser valente o bastante para ler esta minha carta a você. Descobri o paradeiro da prova que irá limpar minha barra, uma frase que aqui significa provar às autoridades que foi o Conde Olaf e não eu que provocou os incêndios. Muitos anos atrás, naquele piquenique, você sugeriu que um aparelho de chá seria um excelente lugar para esconder coisas importantes e pequenas, caso algum dia eu viesse precisar. E você estava correta. Por sorte, a outra sugestão que você me deu, no meio do piquenique, de que uma manga fatiada, feijão preto, aipo picadinho, com um toque de pimenta do reino, suco de limão galego e azeite de oliva, resulta em uma deliciosa salada, também se revelou estar certo. Está correto. Estou agora a caminho do Vale das Correntezas que sopra constantes, a fim de continuar minha pesquisa sobre o caso Baudelaire. Tenho esperança de recuperar a supracitada prova. E é evidente que já não posso recuperar minha felicidade, mas ao menos poderei limpar o meu nome. Da base de operações de CSC, rumarei para o Hotel Desenlace. Pretendo chegar lá por volta de... Bem, não seria sensato em primeira data, mas você há de se lembrar do aniversário de Beatriz. Encontre-me no hotel, tente conseguir para nós um quarto sem cortinas, respeitosamente, Lemony Henrique. Então, essa é uma mensagem que aparentemente foi para Kitty Snicket, que ele fala minha querida irmã. No entanto, Kitty já estava morta nessa época, quando ele publicou esse livro, já estava morta há muito tempo, e Lemony sabia disso. Então ele escreveu para outra pessoa. Note nessa carta um detalhe interessante. Ele diz que a irmã sabia fazer uma salada especial, cheia de detalhes, ingredientes bem específicos, manga fatiada, feijão preto, aipo picadinho, um toque de pimenta do reino, suco de limão galego, azeite de oliva. Então, a irmã de Lemony havia ensinado isso para ele em um certo piquenique.
Outro detalhe interessante é que ele diz que a irmã, né, com certeza iria se lembrar do aniversário de Beatrice. Por que será que a destinatária dessa carta com certeza iria se lembrar do aniversário de Beatrice? Porque era a própria Beatrice. Mas eu vou provar isso mais tarde. Mas agora vou alertar você para outro detalhe. Essa salada. Você deve se lembrar desse detalhe, mas se lembrou de uma forma estranha. Você achava que Kit Snicket e que Beatrice Baudelaire sabiam fazer a mesma salada. Mas não. Kit estava morta quando essa carta foi escrita. Ele está falando com a própria Beatrice. E a própria Beatrice sabia fazer essa salada. E nesse livro aqui isso é provado. No capítulo mais adiante, né, no capítulo 6. No capítulo 6, Sunny se lembra da salada que a mãe dela, que é Beatrice, sabia fazer. Note o detalhe. Sunny olhou para os ingredientes frios e raciocinou. Mesmo que tivesse idade suficiente para acender o fogo sozinha, ficava nervosa quando estava perto do fogo, desde o incêndio da mansão Baudelaire. Mas ao pensar nisso, ela se lembrou de uma coisa que sua mãe lhe dissera uma vez. Estavam ambas na cozinha, a mãe de Sunny preparava um almoço formal, enquanto ela derrubava um garfo pela enésima vez no chão para ouvir o ruído que fazia. O almoço deveria começar a qualquer minuto, e a mãe de Sunny estava preparando uma salada de manga fatiada, feijão preto, aipo picadinho, temperada com pimenta do reino, suco de limão galego e azeite de oliva. Essa não é uma receita muito complicada, dissera a mãe. Mas se arrumar a salada muito direitinho, em pratos elegantes, as pessoas vão pensar que eu passei o dia todo cozinhando. Então, Beatrice, que é a mãe de Sunny, sabia fazer exatamente a mesma salada que a destinatária da carta de Lemony-Snicket. Isso não é muita coincidência? Não é muita coincidência? É muita coincidência, porque não é uma coincidência, são a mesma pessoa. Beatrice é a destinatária daquela carta, assim como a destinatária da mensagem deixada no livro do Espetáculo Carnívoro. Então, isso faz todo sentido. Só por aí você poderia, teoricamente, entender isso, né? Fazer essa teoria. Mas, como eu disse, existem provas. Isso aqui é só um detalhe adicional. Nos próximos vídeos você vai entender provas concretas que Beatrice estava viva durante a publicação dos livros. E mais, que ela literalmente assumiu o lugar de Kit Snicket durante a publicação dos livros. E é com ela que Lemony está se comunicando. Então, vamos encerrar aqui hoje. E vamos deixa aí o seu like, ou não deixa aí o seu like, mas comente a respeito do que você acha dessa teoria. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.